Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero fazer uma reflexão com a igreja nesta noite, com os ouvintes da palavra, com os amigos, acerca de um versículo no capítulo 27 do livro de Filipenses, que diz o seguinte: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, para que vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Eu quero destacar alguns detalhes aqui no que diz respeito a esta mensagem de Paulo aos Filipenses. Diga-se de passagem que é uma carta escrita no ano de 61 depois de Cristo, e com a finalidade de Paulo ser grato aos irmãos em Filipos por conta das doações, da ajuda amorosa dos irmãos concernente às necessidades de Paulo. Ele escreve para agradecer, escreve também para incentivar a unidade e a estabilidade dos irmãos na fé, na unidade e na comunhão. E entre esses aspectos existe também a exortação de Paulo concernente ao perigo que rodeava os irmãos no que diz respeito às falsas heresias e o ensino contrário ao Evangelho. E o que predominava naquela época era o judaísmo, que nós sabemos o quanto o Evangelho foi perseguido pelo judaísmo, e o gnosticismo, ao qual nós vemos João ele combatendo veementemente em suas cartas. Aleluia. E dentre esses aspectos que o apóstolo Paulo traz ao escrever a carta, esses objetivos, ele trata também acerca da vida prática de um cristão. E ele diz o seguinte, no versículo 27 do capítulo 1, depois de ter falado aos irmãos como foi proveitoso, ou como, na verdade, foi proveitoso para o Evangelho ele estar preso, ele passar por algumas circunstâncias desagradáveis por conta da palavra de Deus, mas ele vem relatando o quão foi proveitoso, como o Evangelho se expandiu através da sua prisão e do seu sofrimento, e o nome do Senhor lhe foi glorificado. E ele vem aqui, finalizando esse capítulo 1, mostrando e exortando aos irmãos em Filipos a viver de acordo com a sua cidadania celestial. Ele usa a palavra, somente deveis portar-vos, ou viver em outras traduções, que dentro de uma raiz da palavra grega, dizia justamente como o cidadão de Filipo, ele deveria viver, exercer a sua cidadania. Mas o apóstolo Paulo aqui está exaltando aos irmãos e exortando também, e tornando notório as suas consciências de que eles são cidadãos dos céus e, acima de tudo, deveriam viver como cidadãos celestiais, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele diz, vocês somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E nós sabemos que o Evangelho de Cristo existe alguns aspectos. O primeiro aspecto é porque o Evangelho ele é simples. Sabemos que o próprio Jesus, a sua essência é humilde e simples. Lembramos da mensagem, da passagem, livro de Mateus capítulo 11, versículo 27, onde Jesus diz, ele convoca as pessoas a irem até ele, porque ele é manso e humilde de coração. Glória a Deus. O Evangelho, em toda a sua essência, ele é simples. A própria vida de Cristo, o seu próprio nascimento, a sua própria vida cotidiana, até a sua própria profissão, carpinteiro, foi simples. Então, a simplicidade, ela habita em Jesus, embora
ele seja transcendente, ele seja o Senhor, o Rei da glória, o Senhor das nossas vidas. A simplicidade é algo exacerbado na vida prática de Jesus. Exemplos que podemos destacar aqui é quando ele lava os pés dos seus discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Exemplo que podemos também destacar aqui é quando ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Aleluia. Então vemos aí a simplicidade de Jesus em conversar com aqueles que estavam, dialogar ou tentar ajudar ou aliviar o sofrimento daqueles que estavam à margem da sociedade. Glória a Deus. Jesus não estava nos palácios, Jesus não estava no meio dos grandes, aleluia, mas ele estava no meio daqueles que verdadeiramente estavam doentes, aleluia, e eram pobres de espíritos, a ponto de ele dizer, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Então o evangelho ele é simples. Então, o que devemos refletir nesta noite é como nós estamos vivendo o evangelho. Como é que nós estamos entendendo o evangelho e a própria vida de Jesus, para aplicarmos em nossa vida. Como é que nós estamos aplicando na nossa vida prática, no nosso relacionamento, na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de ver o próximo, na nossa maneira de nos relacionarmos no trabalho, no convívio familiar, na nossa forma de negociar, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de ajudar. Se a simplicidade, ela reveste todas as nossas ações. Aleluia, porque o Evangelho, ele é simples. E você tem que viver conforme a simplicidade do Evangelho. Nós precisamos viver segundo a simplicidade do Evangelho. Mesmo em meio a um mundo onde o secularismo tem tornado o ser humano materialistas, soberbos, engrandecidos, buscando simplesmente as grandezas dessa terra, buscando o glamour, buscando o pódio, o primeiro lugar, os primeiros assentos. Aleluia. Então vivamos segundo a simplicidade do Evangelho. Permita que o Espírito Santo nos mostre a simplicidade do Evangelho para que possamos aplicar com a ajuda do mesmo nas nossas vidas. Simples, humilde. O segundo aspecto do Evangelho é que ele é verdadeiro, eminentemente verdadeiro. Glória a Deus. O próprio Jesus ele se autodeclarou como sendo a verdade absoluta. O Evangelho, ele é, aleluia, a demonstração da plenitude da verdade de Deus, encarnada no Senhor Jesus. E para vivermos o Evangelho, precisamos ter encontro com essa verdade. Precisamos conhecer essa verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é qualquer verdade, mas a verdade, que é Jesus. Então precisamos viver conforme a verdade, pregar conforme a verdade e defender essa verdade absoluta que é Jesus, em meio ao mundo relativista, em meio ao mundo pluralista, em meio ao mundo onde não há verdades absolutas, onde a própria Escrituras ela é relativizada, até no meio acadêmico, teológico, eclesiástico, ela é relativizada. Glória a Deus. Não podemos perder esta referência que é as Escrituras. A espada de dois gumes, a que faz divisão entre alma e espírito e entre juntas e medulas. Precisamos defender com tudo que temos a verdade de Deus. Aleluia. Nos dias em que vivemos, nos dias odiernos em que vivemos, onde a Bíblia tem sido colocada em xeque até no nosso meio, então, até no meio da cristandade, precisamos defendê-la. Aleluia. Há N grupos defendendo suas posições particulares e usando as próprias Escrituras e cada um interpretando da sua forma, ao seu bel prazer, para conformá-la com seus desejos carnais espúrios,
que ofende e entristece o Espírito Santo. Defenda a verdade acima de tudo. Principalmente nos meios de comunicação, nas mídias sociais. Cada um quer ter a sua verdade e quer interpretar a Bíblia da sua forma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Glória a Deus. Então, vigiemos e busquemos em oração, com cuidado e com temor, a verdade de Cristo para vivê-la e transmiti-la da forma que ela é, sem colocar e sem tirar. Então, o Evangelho ele é verdadeiro. O Evangelho também tem um aspecto que ele é destemido. O Evangelho ele confronta. O Evangelho ele desnuda o nosso interior. O Evangelho ele mostra a condição deplorável humana. O Evangelho, ele, com muita ousadia, ele coloca o ser humano contra a parede. Ele revela o oculto e o escondido. Ele mostra as intenções do coração. Aleluia. Ele é destemido e ousado. Na nossa boca e no nosso testemunho, esse Evangelho tem que ser destemido e ousado. Ainda que custe uma amizade, ainda que custe um bom relacionamento familiar, ainda que custe o trabalho, ainda que custe uma posição, ainda que custe uma regalia, ainda que custe um conforto, ainda que custe a própria vida. O Evangelho, ele precisa ser anunciado da forma que ele é. Não podemos cair na bobagem de relativizar o Evangelho para agradar as pessoas, para agradar os outros, para que as pessoas venham para a igreja, para que as pessoas aceitem a Cristo como Salvador. Não devemos mudar, nem tirar um tio, e nem um ponto, e nem uma vírgula do Evangelho. Tem que ser declarado como ele é, destemido e ousado. Na nossa pregação, na nossa vida e no nosso testemunho. O Evangelho também, ele é amoroso. João 3,16, que é o versículo áureo das Escrituras, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Venha usufruir dessa graça maravilhosa de Deus, que é a vida eterna. Então, apregoemos com amor, mostremos com amor, com coração cheio de compaixão, às pessoas esse tão grande e inefável, aleluia, amor de Deus. Incompreensível amor de Deus, que leva a entregar a vida do seu próprio Filho pela nossa vida, para que nos tornemos filhos, para que venhamos estar livres da condenação. Então que possamos levar a todas as pessoas com amor, não por obrigação, não por interesse, não por negócio, mas por amor. E de forma muito amorosa esse Evangelho. Porque o Evangelho ele é amoroso, muito amoroso. Não importa aonde essa alma esteja, no mais profundo abismo, ou qual seja a sua condição de pecado, o Evangelho ele é amoroso. E ele pretende salvar, resgatar esta vida. Que nós venhamos permitir que Deus encha o nosso coração de compaixão, como Jesus. Diz que ele estava em meio à multidão, na sua trajetória, dando continuidade ao seu ministério. E a Bíblia diz que ele viu aquela multidão como ovelha que não tem pastor, e o seu coração encheu de compaixão. Aleluia. O Evangelho, para finalizar, ele é santo. Ele é santo. Assim como Deus, ele é santo. O Evangelho, ele é santo. E devemos, em toda a nossa maneira de viver, se declaramos que Deus é o nosso Pai, venhamos, em toda a nossa maneira de viver, vivermos em santidade. Aquele que é santo, se santifique mais. Não devemos jamais passar a mão
ou suavizar o pecado, mas devemos declarar o que o pecado é, o que ele é capaz de fazer na vida do homem, a sua malignidade, que é mais maligno do que o inferno, porque o pecado é o próprio inferno em chamas. Então, que possamos verdadeiramente mostrar pelo Evangelho o quão santo é o nosso Deus e quão indigno nós somos, o ser humano é por conta do pecado, que separa o homem de Deus, que distancia. Então, preguemos, devemos viver essa santidade, expulsar da nossa mente, dos nossos conceitos, das nossas intenções e sentimento, tudo aquilo que é pecaminoso. Que possamos todos os dias pedir ao Espírito Santo que purifique a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente, para que com ousadia preguemos esse Evangelho santo e poderoso. O pecado ele deve ser denunciado, mas o pecado ele tem que ser perdoado. Ele só pode ser perdoado por meio da expiação de Cristo, por meio do sacrifício. Mas que possamos estar enquadrados nisso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se declaramos ser de Deus, se declaramos viver o Evangelho e pregar o Evangelho, então venhamos viver dignamente conforme o Evangelho. Que Deus te abençoe, a mim, a você, a sua família. Glória a Deus. Em nome de Jesus.